Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Saudações, filhos desta vida. Saudações a todos daqui, saudação a todos. Muitíssimos seres da natureza espiritual como todos nós, que aqui reinam, invisíveis aos vossos olhos, ao vosso tato. Então, saudar a ação é um princípio fundamental de onde que reinamos aqui. Saudar o ato, saudar a ação. Saudação quer dizer saudar a ação, saudar o ato. Então, quando algum ser se dirige a outro, de saudações, que podemos saudar o ato de aqui reinarmos juntos, sem saudar o ato de todos nós aqui reinarmos juntos. Mais uma vez, de todos que aqui já estiveram e de todos que possam advir aqui estar e, num princípio, reconhecer-nos de que assim seja. E que possamos nos fazer vigentes no interior deste portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, magnífico, assentado nesta terra, onde todas as circunstâncias estão presentes. Então está a circunstância de vós, encarnados, da capacidade de todos vós, encarnados, receber através dos olhos a visão de todos vós. Todos podem notar e ver, podem olhar no espelho e todos vão notar o mesmo. Isto que significa que estamos alinhados como encarnados, todos vós. E este que é intermediário de Abigmael. E Abigmael, que é um ser da natureza humana e espiritual, é igual a todos vós, comumente em outro campo de vida. E todos os seres que aqui todos os seres que aqui estão são auditórios muito grandes, infinitamente maior que este auditório que está aqui. E todos estes auditórios prevêem que vão reinar, reconhecendo que todos os setores e todas as camadas e todos os campos de vida estão reinando, encarnados. Um desencarnado tratando através de um encarnado. E muitos seres espirituais que são apenas invisíveis aos vossos olhos, como tratamos. E no reino do visível e do invisível, estão encarnados no reino do visível. E é claro que poderão notar qualquer um existente em todos esses bilhões de seres e vão notar imediatamente um encarnado que está próximo de vós. E, comumente tratando, muitos e muitos campos de vida se entrelaçam aqui. A nossa visibilidade só está num campo de vida de todos vós encarnados, do campo de vida de encarnados. Então, tudo aquilo que foi acometido para todos vós, vir a esta terra e no milagre da invisibilidade tornar-se visível, e comumente reinar em toda a cadeia deste visível, até que o visível ficasse totalmente visível, como todos os seres desta terra. Então é uma obra-prima de alinhamento. E mais do que isso, todos vós encarnados poderão notar todos os animais que existem nesta terra, mas desde bípedes, desde carnívoros, desde herbívoros,
desde insetos, todos vão olhar e dizer identicamente. Se um não disser, ele está com problema visual. Isso tem um alinhamento gigante de um campo de vida, mas tão gigante, que apenas sabemos que este campo de vida existe numa orbe externa a este planeta, que tem visibilidade igual. Podemos, em todos os eixos de todos os componentes desta Terra, vemos igual a água, vemos igual o fogo, vemos igual os minerais que reinam aqui. Podemos ver. E nesse alinhamento imenso, todos verão do mesmo modo. Será que então só apenas estamos aqui reinando, encarnados? Então saibam, aquilo que já foi invisível, que está invisível do outro lado, se aproximar de todos vós, ele estará invisível, severamente invisível. Severamente a sós, severamente. Bom, vamos girar a roda, daqui a pouco estarão invisíveis. E depois haverá seres visíveis aqui, que também não notarão o invisível, e reinarão. Existe por empréstimo de um tempo hábil para todos vós encarnados, que terão a impressão de ver outros campos de vida com os olhos de encarnados. E neste campo de vida, que são muitos, todos verão do mesmo modo. Mas isto é intrigante, só que há uma diferença. Cada campo de vida tem o seu alinhamento visual, tem o seu alinhamento de densidade orgânica e extra-orgânica até o refinamento de tudo isto. Então a complexidade gigantesca da criação em todos os reinos. Sabe por que tratamos tudo isto? Porque todos vós encarnados e todos encarnados entende que pela aliança do alinhamento visual e que todos sabem para o mesmo modo, que só existe esse campo de vida e que de todos os outros são discutíveis. Será que é? Será que existe? Será que não existe? Então saibam, somos permeados todos, de todos estes campos de vida e alinhamentos, que apenas nossos olhos encarnados não veem. Temos sintomas da natureza humana e espiritual, de campos de vida e de que atinge-nos. Então, se um ser humano da natureza humana e espiritual, que conheceis muito bem nesta terra, de que abraçaram tanto e que não está mais aqui, ele está num campo de vida outro. Está invisível aqui, mas permeia algo na ancestralidade, daquilo que já não existe mais para nós, que não estamos mais conscientes, estamos esquecidos totalmente da ancestralidade. Então, poderão sentir o efeito na ancestralidade deste ser em outro campo de vida e trazer uma agonia, uma dor perversa. Então poderíamos dizer, nossa, hoje acordei com uma dor perversa. Hoje acordei com uma agonia no meu peito. Então não há distância para isto. Isto não quer dizer que este ser agoniado possa estar bem do lado trazendo esta agonia. Temos laços. No que cambeia estes laços, e quem tem uma visão desses laços, poderia ver bilhões de alinhamentos. E muitos videntes veem bilhões de alinhamentos se intercruzando. Então somos todos esse intercruzamento. Mas como todos vós encarnados, no decorrer do civilizatório, foram perdendo ao instinto, a ancestralidade inexistente e só cambiamos em algo. Naquilo que podemos tocar, ver, assistir, ouvir. Mas aquilo que estamos acostumados a dizer que isto é verdade e realidade, porque eu estou vendo. Neste entrelaçamento entre muitos campos de vida, não é assim. Sentimos a dor daquilo que abraçamos, sentimos a dor
daquilo que odiamos, sentimos a dor daquilo que gananciamos, sentimos a dor de todas as circunstâncias possíveis entrelaçadas. Isto é todos esses seres que conhecem como encarnados e todos os seres que cambeiam neste civilizatório imenso. Se todos os continentes forem até lá, será idêntico, mudará o reino vegetal, mudará as cores, por acaso, de tudo aquilo que pisam, mudará as cores das frutas que poderão estar lá, mas é muito idêntico. Então cremos que só esta realidade existe. Mesmo que, sabendo que de algo inacreditável, de um milagre inacreditável, podemos ser concebidos numa célula, essa célula se multiplicar, e depois que ela se multiplica em todo formato, um ser humano na natureza espiritual igualzinho, e ele sairá do ventre, respirará o ar do lado de fora. Sabe quantas vezes talvez fizeram isto? Centenas. Cresceram habitualmente como se crescer fosse nada. Depois temos os ímpetos que fazem a concepção, temos os ímpetos todos da sobrevivência, temos os ímpetos e corremos atrás de todos os ímpetos carnais. Então só entendemos que existe uma realidade só, o ímpeto carnal, o estágio carnal, de que é tanto igual um feto que está na natureza humana e espiritual, como um feto que está em qualquer mamífero, com diferenças apenas do gênero igual, da capacidade que possa reinar organicamente. Então somos um misto disto, num compêndio, num complexo externo tão enorme, tão enorme, tão enorme, que tudo virou habitual. Nada é habitual aqui, nada é habitual em vossas vidas, nada é habitual. Nada é habitual no que ativa a possibilidade do que respiram, nada é habitual daquilo que tem. Todos têm a capacidade de que têm fome orgânica e precisam se alimentar para manter seus organismos. Nada é habitual. Ficamos efêmeros e habituais. O milagre desapareceu. Mas existe um princípio fundamental neste portal da edificação. Então vamos sempre trazendo a partes, portal da edificação. Um pórtico que dá a entender, intensifica, faz realizar a obra. Intencionar, tudo em verbo, o que significa a vivificação. Vivificação é aquilo que torna-se mais vivo. E o que norteia, e o complexo de tudo que norteia, aquilo que mata a vivificação, mata o que está vivo. Quando o vivo fica um pouco menos vivo, menos vivo, menos vivo, fica absolutamente habitual. Só existe um reino, aquilo que acreditamos existir, no modo de vida que temos neste grande mundo imenso. Tudo está permeado, mas o mais de tudo que está permeado é o Criador que permeia em nós a possibilidade destes todos milagres. Então, em radiações sutis, de questões que se estendem incalculavelmente por tudo que é possível entendermos, todos os confins possíveis, de tudo que mais está perto, mais está longe, e isto permeia entre nós, adentra entre nós, formata a possibilidade de sermos da natureza humana e espiritual, que contém dentro do verbo uma capacidade ilimitada. Pensar, sentir, cheirar, ver, movimentar, caminhar, copular, criar, desenvolver. E nesta imensidade de verbo, temos ao alcance as ferramentas infindáveis nesta vida, porque ganhamos de graça. E o que realizamos deste verbo, de tudo isto, daquilo que saudamos o ato
que desde o princípio saudamos a ação, o ato. O ato que significa aquilo que está lá atrás, lá que estará lá na frente, que estará um pouquinho do lado ou um pouquinho atrás, nunca exatamente no eixo do ato, no eixo da ação. Então, dentro de todas as possibilidades do verbo, podemos, do verbo ir à frente, ir para trás. Entender na suposição do verbo supor que haverá algo. Podemos, dentro do verbo trabalhar, e que este trabalhar significa que este trabalhar vem de algo de trás e depois vai para algo à frente. E trabalhar por algo que intencionamos, que regimentamos, que guardamos, que montamos todos os verbos. Então, o substantivo e o adjetivo, eles fazem parte, são coadjuvantes totais. Só o verbo é premente. E podemos utilizar todos os verbos possíveis na medida, sabe do quê? Que teremos a potência para tal. Então, numa potência onde estamos esquecidos do milagre, podemos utilizar o verbo onde está o mundo do esquecimento profundo do milagre. E o milagre é, em fundamento absoluto, primeiríssimo Pai, que não está em algum lugar. O Pai que é a manifestação de tudo, sinto que jamais vai ser uma manifestação, jamais vai ser visível, jamais vai atuar diretamente, sempre atua pela própria criação existente e ela está viva, no aspecto que entre o vivo está entre o morto e o vivo. Então todo o celeste, todo este complexo universo está entre a vida e a morte. Tudo que podemos conceber em todos os laboratórios está entre a vida e a morte. Nada que a vida em si mesmo se mantenha, nada que a vida mesma seja perpétua, seja permanente. Qualquer estrela está nascendo ou morrendo. Quer dizer que um feto respira estar nascendo e estar morrendo até que definitivamente morra. Quer dizer que o exercício de morrer não está no dia final, onde desaparece o ar que entra para nós. A mortificação tira o que é vivo e o que está vivificando. Então é isso que o portal trata. O que mata os 7 fundamentos, os 7 princípios, as 7 camadas da vida. Sendo que existem as camadas que não morrem. Então vamos ver numa luneta e vamos dizer, ela já está decadente, cadente, principiando ou morrendo. É fácil nossos olhos identificarem e lá fora tudo isto que tratamos. A eficiência disto é a simplicidade. Nada que tratamos aqui é discutível. A morte e a vida não é discutível. E temos o traçado de que tudo na criação está entre a morte e a vida. Mesmo que seja de milhões, bilhões de anos, ou antes das centenas de anos, algumas dezenas de anos, insignificantes, e que tratamos dela como se fosse algo mais importante do mundo. Criamos a possibilidade do verbo conceber, onde podemos conceber, desde o conceber mais conceber, que é conceber a vida e manifestar a vida que vem, até conceber ideias, conceber pensamentos, conceber a agilidade de como vamos dentro do processar, realizar, e ficaremos tratando do verbo até amanhecer do dia e anoitecer do dia. E tudo isto é habitual. É nada. Então, como se fôssemos, que ganhássemos todos um reinado e todos os tesouros do mundo, já que ganhamos a condição da natureza humana e espiritual. E ganhamos a possibilidade de articular o verbo, todos eles. E quando tem o verbo,
Quando a potência é muito baixa, o que pode ter a potência que temos para articular o verbo e realizar o verbo é bem pequenininho. Então vamos dizer o máximo da criação desde a era moderna, que esteve nesta terra, está nesta orbe e é um dos governantes desta terra, do gênero da potência da natureza humana e espiritual, e que a potência máxima é crística. E a potência crística, ela está revelada em si mesma, em sua totalidade. Então, ela é o próprio milagre. Ela não pensa não no milagre. O milagre é em potência máxima. Então, sabe o que tira esta potência máxima em nós? E ficamos em graus de 1 a 7. E ficamos num grau 1 ou 2, de que a potência é extremamente pequena e relativa, mas é. Porque podemos articular o verbo e ele caminhar e dar uma gota para frente e cair duro na terra. Ou pode o verbo articular e mudar montanhas. Realizar um milagre em si mesmo. Potencializar a vida. Potencializar o organismo, potencializar a saúde, potencializar tudo ou não potencializar nada, estar dependente de tudo nesta vida, de cada esquina que dá neste mundo. Isto é um milagre que tratamos. Então podemos contar nos dedos os encarnados que aqui estão e podemos saber que é impossível contar nos dedos dos desencarnados que aqui estão, e estamos tratando com eles, mas eles estão tendo a revelação de uma camada física aqui, de um dos auditórios onde vem plenamente todos os encarnados, vem plenamente o que tratamos, vem plenamente o esquecimento profundo e o habitual do milagre que se torna nada. Trabalhamos de um dia para o outro por nada. Somos habituais e somos totalmente esquecidos de algo. Esquecemos que existe um Pai e que esse Pai disse todos os tesouros deste mundo, que sois da natureza humana e espiritual, um consignado do Pai, um milagre do Pai, porque sois. Sem isto nada sereis, e não seria condição de existir, nem de ser, nem de caminhar, se movimentar, e nem nada, nem de movimentar os olhos. Nada. Quando em primeiríssimo lugar estiver isto, saudamos o ato. Pai, Pai. E saudamos de algo de uma importância imensa, quando a potência é um pouco maior em nós. A presença. Então não somos apenas um ser humano na natureza espiritual, articulado neste grande mundo, com dezenas, centenas de seres habituais. A presença é o princípio, é o fundamento de que somos algo independente. Mas a presença, ela só indica algo. Quando ela não reina, estamos esquecidos disto. E esquecido disto, sabe, somos uma somatória de que vamos pensar no outro dia que se isto der certo, mais isto der certo, mas aquele der certo e mais um pouco der certo, ou se a minha dor melhorar, ou se o lucro um pouco for melhor, será como o outro dia seguinte. Estamos na esfera de um lugar só, e é uma questão de tempo, entre estar encarnado e estar desencarnado. Não é lindo isto? É muito lindo isto. Então a revelação disto diz que só pelo conhecimento que trazemos, jamais, pelo hábito que pensamos e estamos esquecidos, jamais daremos um passo pequeno na linha espiritual. O que faz dar um pequeno passo é a potência de Deus em nós, dentro de uma revelação do que tratamos. Então, se somos habituais, entrelaçados, nossos pensamentos estão entrelaçados, nossos sentimentos estão entrelaçados, se vamos sentir entrelaçado, onde habitamos, onde não habitamos, dentro, atavicamente, de onde reproduzimos, de onde ganhamos o pão, disto tudo entrelaçado, de noite. E somos
o Filho do Pai. Será que ficamos tão pequenos assim que o Filho do Pai está apenas do habitual de que amanhã será um pouquinho melhor algo? E que do verbo acumular podemos acumular mais sentimentos dos menores e mais pequenos de potência. Ou sentimentos num campo emocional daquilo que está interligado ao mais próximo possível da irradiação da fé. Então a fé é poder. Não é algo que discutimos. Tens fé, não tens fé? Onde está a fé? Será que a fé está lá, está aqui? A fé é poder, é potência divina em nós, que tem dentro desses níveis de potência, no mais alto grau, de saber do seu caminho de retorno. Saber que estão encarnados e saber que ter revelados que estar encarnado é pesadíssimo. E entrelaçados com todas as atmosferas mais pesadas. Que só vemos uma realidade que nossos olhos veem, mas estamos encharcados de tristeza, encharcados de angústia. Mas acumulamos a possibilidade de tomar medicamentos até para melhorar isto. Mas como todos estão, então como todos estão, é um lugar onde todos estão. O que diferencia isto do que tratamos? Que quando temos uma revelação, uma potência a mais em nós, uma luz a mais em nós, sabemos no princípio, tenho a revelação de que estou encarnado. Não é assim. Eu sou uma pessoa que trabalha como uma pessoa, que ganha como uma pessoa, que sustenta uma pessoa como meu filho, como minha filha, como isto, como aquilo. Isto sim é esquecimento. Desperto. Tenho a revelação de que estou dentro no interior de uma carne densa, pesada, grosseira, com instintos animais ainda. Isto é uma revelação, em princípio, máximo. É daí para frente. Então, quando esta revelação vem, temos a primazia do reino da presença existir. Esta presença diz, sentimos até os ossos. Sabemos a debilidade. Sabemos a impotência imensa que temos de nosso organismo físico, lento. Então, civilizatoriamente, como tudo ficou lento, dolorido, e tudo, criamos a possibilidade do verbo de confeccionar, de atrelar, de conjugar peças e outras peças dentro de um organismo que seja um aeroplano, ou aquilo que voa para cima. E vamos rápido. Muito rápido, muitos juntos, vamos rápido, lentos dentro deste avião, como uma lesma. E o avião é rápido. E depois o avião desce rapidamente. E saímos do avião e tudo é igual. Mas aí saímos do avião, entramos num automóvel. E o automóvel é mais rápido. E o automóvel dá um conforto muito maior a todo o desconforto que nós temos. E assim por diante. Então existe um conforto aqui, um ar, um elemento ar, que dá mais, que pode refrescar muito este, que é intermediário e que traz um calor para ser intermediário, refrescar. Isto é simples, nada é complexo do que tratamos. Então, se lá fora temos uma revelação, e se ela não vem, a revelação, é porque estamos tomados e a revelação não vem. A potência divina se espalha-se para esta terra. Estamos em liames inacreditáveis com todos os seres, centenas, milhares de seres, que já pisamos, enlaçamos, entrelaçamos por todas as partes. Isto é o que mortifica aquilo que vivifica.
Então, quando temos uma revelação, é o princípio, o princípio, o princípio. A revelação não é que chegamos, é que temos uma chance de não estar interligados em infinitas teias, e de que não temos a capacidade de sair dessas teias, nem que rezemos 10.000 dias, nos acostumamos. Então pergunte assim, está acostumado em vossa teia? Está acostumado? Eu estou, você também? Então estar encarnado é algo assim. Muitas vezes estamos encarnados, muitas vezes. E parece que o único reino que existe é estar encarnado. Porque num próximo campo de vida, estamos igualzinho encarnados. Então, só olhamos para a nossa vida de encarnados, sofremos por ela. Até sofremos por nossos semelhantes que estão visíveis ou invisíveis. Até temos sofrimentos que nem sabemos de onde vem e por que vem. Então temos saudades de algo que não sabemos nem do que. Mas está no plano do que é discutível entre todos os seres, está em todas as literaturas possíveis, científicas, do plano de vida dos encarnados. Isto é o mais simples possível que podemos trazer. Mas todos os seres que aqui estão, e de que tiveram um chamado para aqui estar, que não são poucos, eles têm uma revelação do que é estar encarnado. Eles têm a revelação de onde pisaram, entremearam, e que o entremeado estão puxando-lhe de volta para a terra, em lugares mais inóspitos possíveis. Compreenderam? Do verbo compreender. Isto é automático. Não vamos sentar numa mesa e discutir isto. Todos os laços nos trazem de volta. Tem um empuxo quando vemos, somos uma criança, num lugar muito difícil, exatamente onde precisamos estar, porque cultivamos aquilo. Então, muitos revelados sabem, mas muitos que não sabem, que não estão esquecidos, então não estão aqui, estão em campos de vida. E tais, tudo aquilo que guardaram nesta terra quer voltar para pegar de volta. Tudo aquilo que se atreveu a colocar um dedo em seu nariz quer voltar, lançar-se sobre isso, com o ódio máximo que puder. Então, seres que nisto tudo em laços, que nem se sabe porquê, se unem, concebem, copulam, e numa região é entendível que está por vir um filho que está por vir, e as coisas se debatem por todas as partes, em todos os outros campos. E fica uma dor. A dor vira ressentimento, depois vira ódio, e depois vira covardia, depois vira tudo que não presta nessa vida, e depois vai ter que retornar outra vez. Então, talvez este módulo que tratamos hoje, já que tratamos de tantos, seja tão interessante para todos vós, porque relatamos o que de fato é. Então, dentro de uma visão, o que pode, o de um vidente que se diz. Então, a visão, um vidente, tem que estar num estágio de que não está totalmente esquecido, está onde desperta, e a visão vê. Então, a visão vê não apenas onde os olhos carnais veem. Então tem seres encarnados que têm a visão e eles vão se aprofundam em tudo que tratamos e veem todos os tecidos, todos os liames, todos os horrores e todas as bênçãos também. Então todos esses seres, que aqui estão muitos, mais do que a visão que entende de encarnados, e da visão que podem notar todos nós, esses assentos, esta residência, tudo isto, eles têm a visão. E ela é clara para cada um daqui e olham exatamente onde estamos, numa multiplicidade de liames. E daquilo que retira a potência divina em nós,
para sermos uma presença, para ser um espírito e não ser simplesmente uma peça nesta grande terra. Entendemos em nossos semelhantes como quisermos, o outro também. Pode ser um engano gigantesco. Muitos aqui estiveram e não estão aqui. E tratamos de algo tão parecido. Mas o atrativo da Terra e do mundo é muito maior do que a verdade. São seus liames. E se os liames darem impressão para este ser que é uma grande bobagem aqui estar, será uma grande bobagem e não estarão. Porque exatamente tratamos, não uma organização, um ser dentro de uma organização. Nós tratamos do ser, independente da organização, o ser, apenas ele. Será que este ser, apenas ele? E fala assim, não, está retratado, veja, tudo ao mesmo tempo, todos os outros seres sentem todos juntos nesse assento, que vamos tratar com todos eles, será que é isto? Tratamos com vós. Tudo que está entrelaçado não interessa. E se esse que está entrelaçado traz o modo de vossa vida, faz utilizar o verbo da maneira mais banal que é possível, e de que o tempo de vida curto pode articular o verbo tão pequeno que ele articulou o verbo, ele cai assim instantaneamente e desarticulado, sem potência para estar articulado. Então quer dizer que, filhos desta vida, um ato do bem entre todos nós, significa que a querência máxima que podemos ter para todos nós é estar libertos, não tomados, não amaziados, libertos. E sim, estar liberto significa, primeiro, que precisa estar revelado que está numa prisão. Então, já trouxemos várias vezes. Então, se existe um prisioneiro em esquecimento profundo numa prisão, e ele não detecta isto, a prisão é a vida dele. Mas se um dia ele entende, ele teve uma revelação, toca naquele tudo, nossa, eu estou preso, circunscrito a esta prisão. Ele tem uma revelação de que está preso. Sabe o que acontece? Ele pode levantar a mão e pedir um advogado. Senão nunca vai chegar o advogado. Não é lindo isto? Mas nos dilemas que temos nesta terra, o esquecimento é tão profundo que a revelação de estarmos aprisionados não existe. Eu trabalho aqui, eu moro aqui, o exercício é este, a intenção é esta. E tudo aquilo que nós relacionamos entre seres, uma particularidade se relaciona, as outras não. E nós temos uma infinidade daquilo que podemos dizer o que é uma totalidade. Então, uma afinidade crística com os seus apóstolos constituía-se de todas as camadas possíveis. E daquilo que precisava despojar, havia de ser despojado. Então o encontro entre os seres está totalmente atrapalhado. E a capacidade máxima de cada um é entender que quanto mais tornarmos possível aquilo que não traga a libertação e a visão de verdade, nós faremos. Ensinaremos nossos filhos como viver muito bem no esquecimento. Ensinaremos o máximo possível como é viver, como é sobressair-se, como é armazenar muito bem onde deste grande mundo do esquecimento, e ele se tornará um esquecido como nós.
E ficaremos felizes por isto. E nossos filhos, ou aquilo que vem através de nós, será a nossa flâmula. Colocamos na mão dele e diz, esta é a sua flâmula. Entendeu bem? Entendi. Terá todos os favorecimentos possíveis, mas não abandona, não. Então, que sintam em vossas mãos a madeira de uma flâmula. Qual é? Aquilo que diz respeito àquilo que significamos, que intentamos, que trabalhamos, que fazemos desígnio, que somos guardiões. Qual é? Quem colocou a flâmula em vossas mãos? E de que outras mãos colocaram a flâmula? E assim por diante. No maior e melhor possível intenção de esquecimento. Sois grandiosos no esquecimento. Todos poderão dizer o melhor possível no esquecimento. Então, no princípio, no fundamento, primeiríssimo lugar o Pai. É primeiríssimo lugar o Pai. Primeiríssimo lugar os tesouros que tem do Pai. Não criaste nenhum, não fizeste nenhuma unha. Tudo está a favor de vós, de ser um ser existencial nesta terra. Um ser existencial quer dizer que lá nas profundezas daquilo que está esquecido, tem algo que nunca acaba. E todas as outras camadas, de onde vai ficando mais bruto, mais bruto, mais bruto, até o último broto. Então, para todos esses invisíveis aos vossos olhos, saibam, muitos retornarão em breve para esta terra. Estão despertos e estremecendo tudo que é possível, estremecendo muito, logo terão um empuxo avisado, logo terão um empuxo. Numa inconsciência enorme e gigantesca, ele estará num feto. Depois que o feto estiver grande e preparado para isto, então não é o instante da concepção, ele estará com um laço, depois 2, 3, virá devagar, até que sua totalidade incorpore. Assim é. Essa totalidade será vós mesmo, ou será que alguém que possa existir e passar nesta terra é o que foste vós, todos nós. Parênteses muito importante, estamos exatamente onde está aquilo que nós mesmos, dentro dos nossos laços, pedem por si mesmos. É a lei. Existe um traçado. Então, se existem os dentro de que existe uma grande teia, uma grandíssima teia, onde está no bolso de todos, é uma teia, é a mesma coisa. Uma grande teia. Então, quando temos a revelação do peso da encarnação e do milagre que é possível de sermos da natureza humana e espiritual e ser abastecidos com esse poder constantemente. E que diria isso, um dia estaremos invisíveis. Aí vão para um campo de vida muito parecido com aqui. Teremos dores no joelho, nos pés, na cabeça, nos cabelos, onde for. Sentiremos falta de confortos terrenos. Sentiremos falta daquilo que colocamos as flâmulas na mão. E daquilo que temos um horror, que colocar a flâmula em nossa mão e ela não sai. É assim. Então, pós-morte, existe uma multiplicidade de campos de vida. E pós-morte, do esquecimento é um lugar do esquecimento.
Parece que só entendemos que olhamos com os olhos da carne, que andamos com nossos pés. Até que algo aconteça, que estejamos revelados de tudo isto. A revelação precisa ter potência divina que acende uma lâmpada em nós. Sem esta potência divina, isto quer dizer que nós somos tragados o suficiente neste mundo que esta lâmpada nunca acende. E só olhamos o mundo pelaquilo que estamos esquecidos. O esquecido vê o esquecido, vive com o esquecido, namora com o esquecido, copula com o esquecido, traz o esquecimento para aquilo que está vindo para esta terra, e ele já tem a gana do mesmo esquecimento, e vai indo muito lentamente, numa esteira que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Isto é simples, filhos desta vida, pouquíssimos encarnados que aqui estão. Isto é simples, mas a abordagem do complexo lá fora vai tomar. Estarão aonde o complexo quer, não onde poderiam querer, a impressão é que seja de vosso querer, mas não é. Quando a potência divina traz uma lâmpada que acende, temos a revelação. E temos um horror suficiente pelo esquecimento e por todos os códigos que tratamos, amontoado assim, de papéis e traçados, tudo assinados e rubricados para nós. E todos eles aguardam isto. Escuta, rubricaste comigo. E todos aguardam. E dos outros também aguardam. Então, é uma brincadeira de aguardar. Aquilo que fica mais forte dentro do guardar ganha. Quando temos a revelação disto, existe um estremecimento. Então, existe algo de estremecimento de Abigail, e ele está escrito ali na frente, num ato, dentro do verbo, de manifestar a possibilidade de que algo possa, dentro do verbo, escrevê-lo, fazê-lo notar e estar imprimido. Gostaria que apontassem com quem conhecesse, para todos que possam lá, o estremecer de Abigail, deste Abigail, porque este estremecimento aconteceu para Abigail. Então, num estremecimento deste, de que tamanho eu poderia estremecer o suficiente que não colocasse uma flâmula no meu semelhante e que nenhum semelhante colocasse uma flâmula na minha mão. A flâmula do Pai, unicamente do Pai. Então, esse portal de edificação não deseja, nem intencione que fiquem mais esquecidos ainda e que tenham muito sucesso nesta terra. A intenção desse portal de edificação é ter a revelação da vivificação e daquilo que mastiga a vivificação e que nós amamos, lutamos por aquilo, damos o nosso hora e nossa vida. Como poderíamos dar este endereço lá fora? Não caberia em nós, não caberia no nosso esquecimento e não caberia em tudo que realizamos nesta terra e de que intencionamos do verbo intencionar. Que invejamos do verbo invejar. Que aglutinamos do verbo aglutinar. Do que aglomeramos do verbo aglomerar. Neste reino, só existe algo
Para quem sabe diretamente o que significa este reino do Pai, ele é absolutamente próspero. Tanto ficamos miseráveis que não acreditamos mais na prosperidade e precisamos trabalhar muito para falar que estamos ficando prósperos. Não estamos ficando ricos. Estamos ficando ricos do tamanho que passa do equilíbrio que precisamos ficar ricos. Ou estamos ricos na medida onde precisará muito mais para estar ricos. E esta riqueza que entendemos que é frágil, é nada, é passageira. Então podemos ficar ricos de algo e pobre de outro. Somos muitas camadas de que precisa tudo estar próspero. Isto significa que é muito claro a simplicidade do portal da edificação e o que tratamos com todos vós. Lá fora vai fazer disto incompreensível, porque estamos lotados do incompreensível lá fora, tomados. Então recordem, quando acende uma vela e sabemos que estão numa cela da prisão, sabemos onde estamos, na prisão. Quer dizer que quando acende a vela, não quer dizer que estamos livres, mas tem algo. Temos um precedente e um procedente. Dentro do verbo de levantar a mão, dentro do verbo de se expressar e entender do direito. E dentro do direito existe que tens o direito de um advogado, mas quando no esquecimento deste grande mundo, quando acordar a vela acender e ver que está totalmente mortificado, ele pode levantar a mão, podem ter certeza que um guia advogado vai vir. Mas se não houver isto, ele não vai vir. Por que viria? Seria espantado por nós. Ia se intrometer na nossa vigência. Bem-aventurados, bem-aventurados. Aventurados quer dizer que existe algo que impulsa o aventurado. O aventurado quer dizer um movimento, por isso que se chama aventura. Um bem-aventurado, algo que se movimenta para algo. Um bem-aventurado. Palavras crísticas. Bendito seja, bem-aventurado seja o prodígio principal e fundamental de todos eles, primeiríssimo lugar o Pai. Poderão passar através de mim. Através dele significa que ele é uma passagem, onde esta passagem indica que sairemos de um reino para outro, do total esquecimento para aquilo que ilumina, para aquilo que é luz e para aquilo que nos liberta. Então, será que Cristo poderia dizer que bem-aventurados aqueles que na sede desta terra se tornem um maior do que o outro? E de que faz rege os seus tesouros? Ele diz que os tesouros desta terra não chegam nem num fio de cabelo dos tesouros do reino do Pai. Mas o reino do Pai não é um só, são muitos. E são sucessivos. E temos que provar cada um deles. Então, onde está, então, digo, a grande caridade do Pai? Onde, quando esquecidos absolutamente todos, não pode mandar um advogado principal, um grande guia advogado, bater nossas costas e aparecer para nós com uma grande veste, linda e maravilhosa, sendo que falamos, saia daqui. Então, a grande caridade do Pai é que foi tratado para nós algo
tens algo em vós que pode direcionar para lá, para cá, para o sul, para o norte, para o leste, para o sul da escuridão ou para o norte da luz. Algo ancestral, que passa do ancestral está em nós. Por que será isto? Então, por que? Vão perguntar para o Pai por que é isto? O Pai é uma equação exata. Vereis tudo pela equação exata, que sois vós e o caminho. Então estaria certo, por toda a qualidade divina, que mandasse um guia, principalmente que fosse advogado médico, e mais algumas letrado, e que viesse para nós e dissesse: eu vou aumentar a vossa prosperidade, toda a vossa ambição, vou multiplicar ela. Vou fazer de vós mais ricos. E se tens uma doença que vem lá de 10 vidas atrás e que estás aqui para curar, eu vou já curar já. Não existe daqui para frente vírus desta vida. Se existe um joelho doente e de que pisamos onde não precisamos pisar, e tem algo que ali está chamando, ele chamará. E a cura significa que no montante em nós algo permita que algo lá caminhe velozmente para alguns limes nossos e tire de lá. E ele vem rápido. E de repente o joelho começa a melhorar e sarar. Então, no reino dos bem-aventurados do Cristo, que disse, e de que está tudo mudado dentro dos interesses daquilo que significaria a grande igreja católica, e de que impressionantemente iria escravizar os seres através daquilo que poderia modificar simplesmente o verbo do Cristo. Bem-aventurados é aqueles que, num estado de bem-aventurados, no máximo que possa existir, está em ligação com o Pai. Porque será rico em tudo, será próspero em tudo. E nada desta riqueza poderá ultrapassar o limite de que vai atrapalhar o módico do caminho de outrem. E neste reino do bem-aventurado e da passagem, então entre nós, muitos já sabem disto, na pólice da fidelidade desta ordem magnífica, todos que aqui reinamos, Abigail, Madre Paulina, Luiz Barçanufo, e todos os seres, todos os seres de outras ordens que podem se manifestar através dele, nós fomos escolhidos não porque somos melhores, somos escolhidos porque estamos mais aptos a suportar a carne. Então diz assim, dentro dessa fidelidade, entre nós todos aqui, entre todos os seres que aqui estão, isto vai valer porque esses seres que aqui estão, que estão próximos de vir, existe algo invisível de outro campo, que também quer se aproximar, como daqui também quer se aproximar. Existe uma passagem que está em todas as partes, no módico, num algo muito simples. Quando algo em nós, em presença que podemos estar revelados de algo, isto nos estremece em todas as camadas e temos um grande estremecimento. Então, e sabemos do tamanho que estamos aprisionados, por natureza chega para nós o que precisamos. Existe uma passagem, e que sempre tratamos como ritos de passagem, porque já haverá vários ritos de passagem,
E no enunciado simples todos tratamos assim. Um rito de passagem é um feto que respira o ar de fora desta terra, depois volta para o feto outra vez. Nunca. E que no último suspiro, no campo de vida, desta vida de encarnados, no último suspiro, também não volta. Então os que dizem que voltaram, não deu o último suspiro, porque ele é absoluto. Não encaixa mais viver de novo. Então vou esclarecer algo. Existem muitas literaturas de todos os seres que voltam e dizem que passaram por um tubo lindo, maravilhoso de luz. E passaram, e dentro deste tubo de luz imenso, poderiam concluir que ali estava o céu. Este tubo de luz é que a morte do cérebro não aconteceu. É o módico cerebral de que está chegando a hora, apenas isto. Depois deste tubo vai estar onde precisa estar. Não no céu, nem na luz premente, nem num hálito colorido. Vai estar depois onde precisa estar. É só uma passagem. E muitos têm cerebral, muito instantaneamente rápido, e que muitos dizem que voltaram. Morreram, voltaram. Morreram, voltaram. Quase morreram. Mas passou por isto. Então muitos, escutem bem, muitos que estão como todos vós, e que estão deitados naquele lugar, onde no rito de passagem última não tem retorno, toda a face dá a impressão de que estão em algo de benélico, benéfico, algo agradável. Estão no último estágio da morte do cérebro. Depois vão para onde precisam ir. E quem volta ainda, que nesse estágio último da morte cerebral, onde ainda existe a vibração da vida carnal no cérebro, escutaram isto. Então, tem mais algo, por quimeras, mais algo que podemos informar para todos nós. Mas olhem bem para todos. Todos estão serenos e parece que estão Domine Beneteritur. Então é uma prima do Pai, do que significa ainda ter a circunstância carnal se desaparecendo e tendo um vislumbre de luz. E estamos no fundamento da passagem. Existe uma porta nesta passagem, vamos tratar rápido. Dado o cansaço que pode existir antes de todo o cansaço nesta potência que estamos aqui, ampliada para todos nós. Esta porta, ela tem uma inteligência, que foi feita por uma inteligência, e que quando esta potência, esse estremecimento é muito grande, ela abre. E nesta passagem, neste primeiro rito de passagem, de que esta porta abre, somos pegos por algo inacreditável e numa velocidade tão grande como é inconcebível para todos nós. E entramos no reino do descanso. Sabe por que nesta passagem o primeiro reino é o descanso? Porque a primazia máxima que precisamos é descansar. Então, se a primazia máxima é que precisamos limpar nossos tecidos, a primazia máxima seria aquela água que cai na nossa cabeça e lava-nos. Mas é o descanso mais do que tudo. Então, é mais do que o descanso que entendemos, do descanso que temos todos os dias, porque o descanso que todos os dias é nada. Neste reino do descanso,
Então somos compelidos juntos, é uma passagem. Então estamos no reino do descanso. Já que tem uma potência maior, que é possível estarmos no reino do descanso, nunca esqueça. Se o nosso reino da potência de Deus é fraco, o lugar do descanso nunca acontece. Ficamos andando a esmo cansados. Multimilionários, crentes ou descrentes. Miseráveis ou não miseráveis. Quando neste reino, este descanso for tão grande, mas ele é tão grande, de uma totalidade tão grande, que sentimos assim, nossa, é chegado o céu divino. Quando no chegado ao céu divino, onde o descanso é tão grande, e de que não é uma paisagem, e nesse descanso não existe uma paisagem que vemos, e de que ela é muito linda, e ela combina com o nosso descanso. Paisagem é paisagem. Então, num cansaço máximo, talvez vamos percorrer algumas paisagens neste mundo, e vamos dizer que nestas paisagens fomos acolhidos com grande descanso. Neste descanso, mais um rito de passagem natural, simples, absoluto e total, e de que nada é discutível, jamais. Se a discutibilidade não entra nesta passagem, vai ficar discutindo fora. Entramos no reino da gratidão. Porque no descanso absoluto só resta imediatamente entrar no reino da gratidão. Ficamos gratos, infinitamente gratos. Quando ficamos gratos em descanso profundo, acontece por si mesmo, do mais simples possível, que é possível do possível. Entramos em oração instantaneamente na velocidade que jamais conceberíamos. Entramos em oração e a oração é natural. Quer dizer que o ato da nossa vida é estar em oração. Quando a totalidade em nós, quando a potência divina em nós sobressai-se. Sem potência divina vamos discutir a fé e vamos discutir a oração. Vamos impor um tempo para ela? Aqui não. Então, neste reino de oração, pedimos a todos nós, e a todos vós, e a todos que reinam aqui, com as palmas para cima. Estamos num reino de oração, onde a nossa ação, o nosso ato, está no ato. Não está lá na frente e lá atrás. Não está subjugado àquilo que vamos angariar ou não. Estamos no feitio do ato. E é conjugado algo aqui, uma possibilidade. Que outro reino, outro campo de vida, dentro de os seres da natureza humana e espiritual, possam combinar-se aqui. E estes seres, dentro de um estremecimento, de um apetite imenso, de cada um daqui de vós e de nós, vai chegar até nós, para cada um de nós, já que o consignado deste combina e tem a intenção e a voz e o verbo suficiente, ele quer entregar algo para nós. No apetite disto, poderia ser o inverso. Poderiam estar lá
e poderiam estar adentrando aqui, invisíveis. Na entrada disto tem uma triagem. Nada entra se estiver na pólice de que possa atrapalhar nosso caminho. Vai estar na pólice de que uma essência em especial para cada um de nós possa penetrar profundamente em nós. Ir muito mais profundo daquilo que escrevem como precisão no campo orgânico, no campo das dores orgânicas, no campo das dores dos órgãos, na impotência dos órgãos. Então, de onde vem e provém esta tosse? Bem à frente está um ser, e daqui tem uma fragrância, e vai colocar assim, ela infiltra e penetra nas profundezas. Quando o fio vai para as profundezas, ela tende a vir para frente, e vai atingir os brônquios, o pulmão, e vai franquear uma possibilidade. Mas se nós tiver algo que impede esta possibilidade, diante da lei vai valerá a nossa vontade. Ela é imperiosa, magnífica e total. E no âmbito disto, saibam todos vós, para todos vós e cada um que está aqui, cirurgiões especialistas, e adentrarão as vossas petições e farão cirurgias extrafísica que atingirão a física em vossos pedidos. E principalmente estará, se quereis ou não quereis. Se produziste em vós algo que é para ficar, ficará. E olha este reino, então poderá sentir algo muito sutil na palma das mãos, como uma eletricidade insignificante. É algo de um milagre da competência de estarmos do visível com o invisível e sabermos de um lugar que a gente não sabe, de que não termina. E se quiser direcionar isto para vosso semelhante, seja quem for, saiba. Se for por uma flâmula que colocasse na mão de vossos semelhantes, é melhor que não vá. Isto significa que existe uma potência a mais entre nós? E a competência desta potência a mais entre nós está nos seres que nos emprestam isto. E principalmente porque, já que conseguimos estar presentes, dignos, que nunca estamos, para receber o presente maior, a herança que mais temos nesta vida, primeiríssimo lugar o Pai. Quando o primeiríssimo lugar o Pai é impossível, a nossa dignidade foi embora. Então, neste algo tão simples, mais simples de todos os simples, então não há esforço naquilo que é verdade, naquilo que é vida, não há esforço. O esforço sempre é o do contrário. Então, para esta tosse, é indicado, e a Big Mael trata, em plastro de sálvia,
mas muito de imediato que seja amanhã, porque estará na aplicação e na cirurgia. Salve a Yarnica, emplastro no peito, do cozimento disto. O reflexo será que, naquilo que está em mãos de cirurgiões, facilitará muito. E de que tem uma vibração, o que impede no meu peito, o que impede no meu pulmão, o que impede em algo de que estou aflita. Primeiro lugar, o Pai. No último, rito de passagem, numa natureza simples, tão simples, que tudo advém para isto, é a consagração. E sempre repetimos a consagração da idade mais moderna possível. De um tempo muito curtíssimo, de alguém que subiu uma taça. E de que este que subiu uma taça poderia significar uma totalidade, que dividiria o mundo de um lado para cá e outro lado para cá, e esta taça levantada. E o que continha dentro significava o que pode estar entre a escuridão, o esquecimento do Pai, e a luz e a prodigalidade do Pai. Neste reino está o Espírito Santo, que é inconcebivelmente não um efeito. Ele jamais será um efeito. Ele está no reino onde não há efeito, não produz efeito. Produz verdade. Produz a síntese entre nós. Produz a revelação. A luz que está na revelação. E a única chance que temos de sabermos que estamos numa prisão e não sabemos. É que 2 dias a partir de agora, todos nós, uma convalescência, já que aquilo que é adentrado para nós em essência, precisa de 2 dias para manifestar em nós o que precisa. Nesses 2 dias podemos sentir cambalear e ficaremos aflitos, já que temos muitos afazeres, infinitos afazeres que não terminam nunca, e de que esta convalescência é muito importante e necessária. Os efeitos de tudo estará depois disto. Podem abaixar as mãos. Aqui está, filhos desta vida, algo hospitaleiro, digno. Apenas o que importa é quando sair daquela porta. Vamos emprestar uma pequena luz. Num instante que o esquecimento pega tudo, apaga a luz. Se a luz continuar acesa, vai ter a revelação do que significa estar nesta terra. E vai ter a revelação do quanto ficamos gigantemente arrogantes, que fazemos os traçados mais dos piores, e quanto mais andamos, que nem areia movediça, quanto mais caminhamos, mais afundamos. Quanto mais caminhamos, mais afundamos. Mas não há o que tire de nós isto. Simplesmente a revelação. E que tenho direito a um advogado. Salve, filhos e filhas.